Olá pessoal, boa noite! Como vocês estão? Tudo bem? Todos bem? Aguardar o pessoal entrar aqui. Hoje a gente. Oi, pai, boa noite! Hoje a gente vai falar com o professor Maurício Tamer, né? O professor é advogado, árbitro e é sócio do escritório Tamay Advocacia, bem especializado também em LGPD. E o nosso tema hoje é Lei Geral de Proteção de Dados, né, e suas principais perspectivas. Vamos dar um apanhado geral aí sobre essa lei que está super em voga, né, e super atual. O professor está aqui, já vou chamar aqui ele. Vocês fiquem à vontade, tá, pessoal, para mandar dúvidas, perguntas, tá bom? Vamos ver aqui como que adiciona. Aqui, achei o... Olá, professor, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo e contigo? Também, tudo bem. Prazer estar aqui com você. Me- Igualmente, professor, eu que agradeço, prazer nosso aqui. Professor, me ouvi bem? Escuto sim, vocês me escutam bem? Sim. Professor, primeiramente, muito obrigada, tá? Boa noite. Assim, agradeço a sua disponibilidade aqui, né? O seu tempo. Eu sei que tá muita correria. E agradeço imensamente por ter concedido esse espacinho aqui na sua agenda para conversar um pouco aqui com a gente sobre LGPD. Gostaria de deixar aqui já à vontade, né? As primeiras palavras contigo. E aproveito também, professor, já estamos em casa, né? Os cachorros, então já tá tudo normal aqui. Eles vão participar também hoje, professor. Ah, então tá bom. Ah, assim que é bom. De fato, eu acho que se tem alguma das grandes coisas da pandemia é todo mundo poder ficar muito ciente e muito tranquilo de que tá todo mundo na mesma situação, né? Tá todo mundo aí nas suas casas, conduzindo os Verdade. trabalhos, tentando não deixar a peteca cair. E vamos falar de um tema que é uma das minhas áreas de atuação, que é um tema que eu gosto bastante de conversar, que é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei que vem regulamentar uma matéria super importante que a gente tem no país. E eu estou à disposição de vocês para entender um pouco do que vocês precisam, do que o pessoal está disposto aí. Eu já vi que alguns comentários já pintaram, de entender bastante e dúvidas, receios, traz dificuldades. E a gente quer, eu acho que, conversar um pouquinho sobre que a LGPD ela não inventa a roda. Ela tem uma série de coisas que ela precisa ser seguida, ela tem uma série de desafios para as empresas e para os usuários, sobretudo, mas que a gente possa, sim, conduzir de uma forma muito mais tranquila. Eu acho que esse é o grande recado que a gente tem que passar para o pessoal hoje. Com certeza, professor. Professor, a gente deixou uma caixinha de perguntas lá no Insta, né, para o pessoal ir Uhum. mandando as dúvidas mais recorrentes. E eu deixei aberto aqui também para quem quiser mandar, para a gente conversando, ficar um papo bem descontraído mesmo, tá, professor? Eu vou iniciar aqui pela pergunta crucial, assim. O que é LGPD, professor? Cortou um pouquinho. Desculpa, eu tirei do Cortou um Wi-Fi só para ele pouquinho? não ficar travando. Se você puder repetir, por Ah, favor. eu vou. Claro, professor. Eu vou começar. A gente deixou algumas caixinhas de perguntas, né, no Insta para o pessoal ir mandando para a gente. Deixei aqui à vontade também para quem quiser Uhum. participar aqui para ficar bem descontraído o nosso bate-papo, né? E aí eu quero começar com a primeira, assim, que a maioria pergunta e acho que é bom a gente já começar com ela, né? O que é LGPD, professor? Nossa, é uma pergunta boa, né? Quem fez está realmente a fim de provocar o debate. Bom, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Ela é uma lei, um texto normativo, e é importante a gente falar que ela é um texto normativo, que ela não traz todas as soluções, depende de uma série de coisas que a gente vai conversar hoje, parte delas. E ela é uma lei que propõe regulamentar uma atividade específica que é Uhum, específica no seu objeto, ela é específica no seu entendimento, mas que ela não é específica na sua realização.
O que eu quero dizer com isso? Que ela é específica porque tratar dados pessoais. Ela não é específica na sua realização porque todas as linhas de negócio hoje tratam dados pessoais, né? A gente conversa na existência do que a gente chama de economia de dados, que são todos esses movimentos econômicos que estão, sim, hoje dependentes dos dados e parte deles dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é um marco regulatório no Brasil, portanto, que ela tem por objetivo estabelecer o que são dados pessoais para o Brasil, quem pode tratá-los, como tratá-los, quais são os direitos que os titulares de dados têm, ou seja, as pessoas que são identificadas por esses dados, como que as empresas atendem esses direitos, quais são os regimes de fiscalização e regimes de responsabilização e quais são as sanções. Como todo marco regulatório, ela se propõe de uma forma muito completa. Ela é uma lei muito elogiável por conta disso. Eu gosto muito dela também por conta disso, né? Tem muita gente que nos acompanha, e eu vejo as postagens do teu canal, a gente sempre tem que olhar um pouco para como o direito é feito e ele tem que ser feito da melhor forma possível. E eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados ela encontrou esse objetivo. Além de ela tratar um ponto específico que a gente precisa se preocupar, que reflete na privacidade, ela também organiza, ela é muito completa. Ela diz para que ela serve, ela traz os fundamentos, ela traz os princípios, ela estrutura as definições, diz como que esses tratamentos precisam ser feitos e no final ela vem com as sanções. Então ela tem muito começo, meio e fim. Ela não é uma lei, um texto normativo que surge do nada, né? Ninguém chegou e olhou e falou assim, não, vamos pensar, vou regulamentar o tratamento de dados pessoais. Não. Esse é um movimento que já vem há pelo menos aí há uns 40 anos. A gente já tem hoje mais de 140 países no mundo que já regula de uma forma ou outra os tratamentos de dados. A proteção da privacidade, ou seja, dessa ideia do indivíduo ter o controle, sobretudo, do que é privativo para ele e o que ele está se colocando no espaço público, isso já vem desde o pós-Segunda Guerra, sobretudo em razão dos episódios trágicos que nós tivemos no período. Isso tudo representa uma estruturação até que se olha ali no momento, num contexto europeu, sobretudo, muito mais amadurecido, e se olha e fala o seguinte, bom, eu tenho um risco à privacidade que está associado ao tratar de dados pessoais, ou seja, a tratar essas informações que identificam pessoas naturais. Então, o quadrado que a gente está conversando é de um tratamento de informações que identificam pessoas, como eu, como você, como todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Não se trata aqui de informações sigilosas de empresas, não se tratam aqui de informações confidenciais, de softwares, de algoritmos, não. A gente está tratando de informações que identificam pessoas. Isso amadurece muito no cenário internacional. A gente tem um ponto alto, sobretudo, com o GDPR, que é o documento europeu que regulamenta isso. E ele começa... isso vem muito como... Eu costumo brincar que eu faço sempre uma referência quando a gente joga uma pedra num lago, né? Passada a época de pandemia, a gente vai voltar a sair, e a gente joga lá uma pedra no lago, aquilo cai e a gente vê a reverberação. Então é natural que a gente tenha uma economia cada vez mais conectada, que os marcos regulatórios também sejam chamados a dar essas respostas. Então, no momento que a gente tem isso na Europa, exigindo das empresas um nível de maturidade e das empresas fora de lá, que de alguma forma se relacionam e também têm essa maturidade, o mercado veio propondo e aí a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio, de certa forma, atrasada. Se a gente pegar, por exemplo, o contexto do Mercosul, a gente vai ver que na Argentina a gente tem uma lei desde o ano 2000, no Uruguai a gente tem uma lei desde 2008, então a gente veio muito com essa provocação econômica, né? Entendi, professor. E além disso, de vir atrasada, né, professor, teve toda a questão de prorrogação de vigência, né, vai entrar em vigor, MP que caiu, como que vai ser? Para ajudar ainda teve tudo isso, né, professor? Não, essa é uma grande... Olha, eu vou cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, eu vou cumprimentar em nome do Carlos aqui, um grande amigo que estava conosco, sintam-se todos cumprimentados. De fato, estou vendo o nome de todo mundo aqui, tá bom? De que fato, bacana, pessoal. Não, eles são demais. De fato, o que a gente tem é um grande case assim, de estudo de teoria geral do direito, né? Quando as pessoas forem estudar lá a lei de introdução ao direito brasileiro, estudar vigência, etc., tem que pegar a Lei Geral de Proteção de Dados e estudar todos esses movimentos. E isso tem uma explicação, isso não é à toa, a meu ver, né? Isso decorre muito da própria natureza da matéria que é tratada. Ela propõe uma mudança no dia a dia das empresas, na adoção de boas práticas, mudança de cultura.
significa, portanto, que você está impondo obrigações a essas empresas, né? É diferente de você simplesmente regulamentar alguma coisa que não mude no dia a dia e que não traga prejuízos ou mudanças práticas. E aí, claro, você tem que encontrar dentro de um regime democrático os vários setores econômicos e tudo isso vai se confortando. E aí soma pandemia, soma risco, soma tudo, esses prazos eles foram postergados. Por um lado, isso é ruim, porque gera, de alguma forma, uma insegurança jurídica, né? Hoje a gente tem a lei vigente, as sanções civis e ações já estão pipocando por todo o país, o que é importante. As sanções administrativas só para agosto, né? Existe uma série de coisas a serem regulamentadas na autoridade nacional, mas, por outro lado, de ponto positivo, é que quanto mais tempo uma lei fica em vacácio, eu costumo brincar que mais tempo ela fica ali cozinhando, o que significa que ela ganha mais sabor em termos práticos. Então, o debate cultural sobre aquilo é cada vez mais presente, o amadurecimento de entendimento sobre aquilo é cada vez mais presente. Tanto que tem gente que defendia, e eu não consigo discordar totalmente, da possibilidade de você estender ainda mais com a autoridade regulamentando áreas específicas antes da vigência dela. Então, foi um movimento curioso, raro no Brasil, de tantas postergações, de tantas alterações de texto, com medidas provisórias, indo e voltando. Ainda existe hoje 2 projetos extremamente antagonistas, um que diz que quer que as sanções sejam aplicadas hoje, e outro que quer que as sanções sejam aplicadas só em janeiro de 22. Para a gente ver o quanto que o tema ainda... eu não acho que eles vão passar, eu acho que em agosto a gente deve ter já as sanções administrativas aplicadas. Entendi, professor. Nossa, realmente impacta na vida das empresas, das pessoas mesmo, né, professor, que trabalham com algum tipo de tratamento de dados, né? E realmente as pessoas têm que estar atentas e saber realmente disso. Eu, até abrindo aqui um parênteses aqui, eu, através de uma pesquisa de cursos, né, eu cheguei num curso do professor, pessoal, e até recomendo aí, quem buscar ele nos canais aí vai ver o quanto o professor é especialista nessa área. E pedir dicas de livros, porque eu falei, gente, eu preciso ler sobre isso, não dá, né? Inclusive, novidades virão aí, né, professor, também sobre livros. Atualmente a gente já está, né, conversando sobre projetos. A gente tem um projeto aí no forno, um sonho pessoal meu para tratar de LGPD e logo mais isso vai ser concretizado, né? E que no fundo, eu acredito que ele está num ponto muito amadurecido para dar os próximos passos, né? Porque como é uma matéria contextual e cultural, ela depende muito da nossa vivência prática. Por isso que textos muito apressados ou, eventualmente, quem não atua muito na prática, eventualmente eles podem não ser muito adequados. Então, ele precisa ter um texto amadurecido para que a gente possa contribuir com o dia a dia dos profissionais que vão estudar a matéria. Né? Verdade, professor. Aguardem aí, pessoal, que a gente vai soltar novidades em breve. Professor, partindo agora falando dos dados, né? Qual que é a diferença desses dados que a lei protege, né? Qual que é a diferença entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis? Essa é uma pergunta muito boa e ela é uma pergunta que surge muito no dia a dia das empresas, por uma razão muito simples. A expectativa que nós temos sobre a sensibilidade de uma informação, ela está muito associada às consequências que ela pode trazer em caso de comprometimento. Se você tem uma informação que, se ela vazar, por exemplo, o meu e-mail, se alguém tiver acesso ao meu e-mail, ele está disponível de forma pública em várias plataformas, o meu nome, tem uma série de coisas assim. Então, o risco associado a um eventual comprometimento dessa informação, ele é menor. Agora, tem uma série de outras informações que trazem risco maior. Só que a gente precisa ter uma clareza e uma lucidez de reconhecer que a LGPD, ela identifica pontualmente quais são os dados considerados sensíveis. Então, vocês estão lá que estão acompanhando a gente, abrem aí Paralelo, acessam lá Planalto, que a tecnologia é ótima, está tudo à disposição. Boa, professor. Vai lá, outro nível, né? Vai lá, tá lá em Planalto, acessa, você vai ver no artigo 5º, vai conseguir acompanhar a gente. No inciso 1, traz os dados pessoais, que são todas as informações que identificam alguém, direta ou indiretamente. A lei traz o conceito de identificado ou identificável. O que isso significa? Significa que a informação ou é uma informação que
só com ela você chega a alguém. Então, por exemplo, se você olhar um CPF, você já sabe que sou eu, sabe que é você, qualquer um dos amigos que está nos acompanhando. Ou se ela, observada em algum contexto que pode significar outras informações, ou eventualmente a utilização dela, você chega em alguém. Então é natural, dado pessoal é um conceito bem amplo, e por uma razão muito simples, e por isso que eu acho que a lei é muito boa e todos os documentos anteriores são bons nesse sentido, porque ela visa proteger a privacidade. Ora, se proteger o dado pessoal é para proteger a privacidade, se eu amplio o conceito de dado pessoal, eu amplio o meu espectro, a minha possibilidade de proteção à privacidade. Então é um conceito que a gente chama de um conceito expansionista de dado. Os dados pessoais sensíveis na lei são aqueles associados, por exemplo, à origem racial, à orientação sexual e, sobretudo, o que traz mais problema de ordem prática, aqueles associados à saúde. E por que a lei traz dados específicos em relação a isso? E ela traz lá depois para a gente requisitos diferentes para o tratamento desses dados. Por uma razão muito simples. Porque os dados pessoais sensíveis, eles têm um dano potencial maior. Se você, como titular do dado, tem o seu nome comprometido, tem o seu endereço comprometido, é uma situação. Se você tem, eventualmente, a sua filiação partidária comprometida, a sua filiação sindical, ou mesmo a tua orientação sexual ou um dado de saúde, os riscos são maiores. Então, o regime de tratamento dessas informações com essa característica especial, ele é mais restrito, ele é mais fechado, porque ela precisa ser mais bem protegida. A lógica é essa. Agora, cuidado que a gente precisa ter no dia a dia. São esses que o inciso 2 do artigo 5º diz que são dados sensíveis. Né? Não são dados, todo dado que a gente tenha uma sensação de sensibilidade. Vou dar um exemplo para você. O cliente tem um comprometimento, eventualmente, de dados que a gente chama de incidente de segurança das informações. Todo mundo tem acompanhado aí esses vários vazamentos de dados. Vazamento é uma espécie de um incidente de segurança. E, por vezes, nesses incidentes, até porque muitos deles têm uma origem, uma intenção fraudulenta, os hackers, os atacantes, que a gente chama, eles vão em direção a dados financeiros. Então, número de cartão de crédito, código de segurança. Eles são sensíveis na prática? São preocupantes? São. Mas, em termos legais, eles não são sensíveis. Então, na orientação e organização do tratamento, tem que focar no artigo 5º, inciso 2. A diferença é essa. Está no artigo 5º, inciso 2, é dado sensível. Não está, é dado pessoal normal ou não sensível, ou padrão, depende da denominação que você utilizar. Entendi, professor. Professor, também é um rol taxativo que está previsto de dados sensíveis? Tem entendido que o que está ali é o que está ali, ponto, né? Não tem expansão. Aí a gente entra naquela discussão sobre rol taxativo e interpretação extensiva do rol taxativo. O que eu quero dizer com isso? Se a gente for fazer um transporte, por exemplo, processo civil, uma área que eu gosto muito, atuo também. Se você for fazer um transporte processo civil, muitos dos colegas e você mesmo devem saber daquela discussão sobre taxatividade mitigada do agravo de instrumento, etc. Você vai lá no 1015 do CPC, tem lá todas aquelas hipóteses. Existe uma hipótese ali que diz, por exemplo, sobre a convenção de arbitragem. O reconhecimento da convenção de arbitragem possibilitaria o agravo. Você dá uma interpretação extensiva para esse conceito, significa que você pode considerar que situações de incompetência absoluta, que são situações idênticas a essa, poderiam ser passíveis de agravo de instrumento. Você não está ampliando o rol, você está dando uma interpretação extensiva a uma das hipóteses. Aqui, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a lógica é a mesma. Porque quando você fala, por exemplo, de dados de saúde, o que são dados de saúde? O que você está incorporando em dados de saúde? E aí você precisa ter uma atuação muito cautelosa de reconhecer que é o seguinte, olha, a lei ela visa proteger a privacidade. Significa, portanto, que um órgão de controle e um órgão de fiscalização muito provavelmente vai entender que mais coisas são dados de saúde do que o contrário. Então, na dúvida, se você quiser realmente seguir a linha de conformidade, entenda que aquele dado, qualquer informação que indiretamente você possa deduzir alguma situação de saúde, você possa entender que é um dado sensível. Ainda que essa dedução seja uma dedução, num primeiro momento, distante, que não seja ali nos olhos diretos. Porque, por exemplo, se você olha uma informação e você vê
a pessoa tem uma receita e naquela receita tem uma identificação de uma doença. A identificação de uma doença é um dado de saúde. Logo de cara você percebe isso. Agora, se a pessoa vai numa farmácia e ela compra de forma periódica hidratantes, a farmácia recebe aquela informação, passa para uma empresa que vai tratar aqueles dados e vai voltar com publicidade associadas a remédios para pessoas diabéticas. Por quê? A diabetes é uma doença que deixa a pele seca e que, portanto, faz sentido que você venda medicamentos direcionados dessa forma. Aquela compra inicial, que era uma compra de hidratante, depois esse tratamento ela pode ser, sim, considerada como um dado de saúde. Então, precisa ter muito uma análise contextual. Te respondendo, tentando ser frio na resposta, se é que é possível. É um rol taxativo, mas a lei ela é uma lei contextual. Então, você precisa olhar no contexto do tratamento, entender se é, de fato, ali no contexto, você pode aferir ou não alguma informação associada à saúde, nesse nosso exemplo. Se sim, adote com cautela e siga as regras do tratamento de dados sensíveis. Entendi, professor. Professor, temos uma pergunta aqui, inclusive do meu pai, né? Meu pai está participando aqui, prestigiando a gente. Há algum motivo concreto que impossibilita a adoção de medidas pelas empresas e que justifique o adiamento da vigência das sanções? Falando sobre essa postergação, né, da vigência. Existe. Quando a gente fala de... Qual que é o cenário hoje em relação às sanções, né? Todos os mecanismos... O que a LGPD faz? Que ela pega uma relação, que é uma relação de tratamento de dados, que sempre aconteceu, desde que a tecnologia assim permitiu, ou mesmo sem tecnologia, porque ela pega o dado pessoal que alguém anota no papel quando você vai visitar um amigo seu, um condomínio, por exemplo. Né? Tem toda uma discussão de finalidade pessoal, mas só para a gente gravar que não são só tratamentos automatizados. Ela pega isso e ela transforma isso em uma relação jurídica. Então ela identifica o titular do dado, o agente de tratamento e etc. Isso já existe e ela traz espécies de responsabilização. Ela traz a responsabilização civil, que está tanto no dano individual do titular do dado, quanto, eventualmente, em danos coletivos, e toda a parte da tutela coletiva de direitos brasileira, ação civil pública, atuação do Ministério Público, etc., das associações. E, de um outro lado, ela traz a responsabilização administrativa. Ela não traz nela responsabilização criminal. Existe hoje uma comissão conjunta no Congresso Nacional para tratar do tema. E a gente tem alguns crimes no Código de Defesa do Consumidor que pode ter ali um entendimento de que seriam aplicáveis. Mas ela traz no corpo dela a responsabilidade civil e administrativa. A civil já está valendo desde o momento em que ela entrou em vigência. Mesmo antes, a partir do momento que ela estava curando ali, ela já servia de interpretação para conteúdos do CDC. Então, a gente já via o CDC sendo aplicado com a matéria de proteção de dados pessoais. As sanções administrativas estão postergadas. Elas estão hoje para agosto deste ano. Então, significa que sanções administrativas não podem ser aplicadas. Pergunta do seu pai, a quem eu já agradeço a presença. Veja, existem uma série de motivos que você possa mantê-las em agosto, ou eventualmente questionar de postergar isso. O que a gente precisa ter a noção, o entendimento, é que você cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados é um processo, é um procedimento, é um passo a passo. Um plano de adequação é um passo a passo. Então, ninguém simplesmente contrata alguém e fala, agora eu estou adequado à LGPD. Ninguém vira uma chave ou contrata uma solução de tecnologia, estou adequado à LGPD. Não, isso é um processo. Isso demanda duas coisas, como qualquer procedimento, qualquer pessoa que sabe de qualquer providência de projeto. Tempo e investimento. Sobretudo investimentos financeiros. Então, se existisse hoje algo motivador, eventualmente, para postergar essas sanções, na linha da pergunta do seu pai, vem a ser justamente o quanto as empresas hoje, diante de todo o quadro econômico, elas estão preparadas para dar uma resposta assertiva. Por quê? Veja, aí a gente precisa ser muito coerente, olhar para a realidade das organizações e do tamanho delas. Elas têm que manter funcionários, elas têm que pagar tributos, elas têm uma série de coisas e elas também têm que direcionar uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados.
Se você tem sanções tão pesadas, por mais que elas já tenham sido postergadas, e é importante que elas existam em algum momento, porque a gente precisa proteger a privacidade, olhar para esse lado financeiro hoje, eu acho que é o principal motivador para a gente postergar essas sanções ou mantê-las assim como elas estão em agosto. Eu acho que essa é a grande justificativa que a gente encontra das empresas, né? Esses programas normalmente são assim, você tem que direcionar esforços, a empresa olha para o orçamento e aí ela tem que entender. Entendi, professor. Professor, falando assim das penalidades, né? Já vou entrar também, aproveitar esse gancho. Hoje, quais são as penalidades previstas, então, na LGPD? O professor mencionou, né, que são as administrativas e civis, né, professor? Isso. A lei ela traz a responsabilização civil, então a gente tem Uhum, que olhar para a responsabilização civil como a possibilidade, porque no momento que a gente tem a LGPD e tem uma relação jurídica, essa relação jurídica ela traz, por lei, obrigações de ambos os lados. Obrigações de quem vai tratar as informações, sobretudo os agentes de tratamento. Qualquer descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente abre lá o Código Civil, vai no artigo 186 do Código Civil e vai identificar aquilo como um ato ilícito. Veja bem, você descumpriu um termo legal, você não tinha um contrato necessariamente, então você praticou um ato ilícito na lógica de responsabilidade extracontratual. Essa é uma vertente. E aí, claro, você pode ter o dano individual, a gente tem um uhum, posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a lei de cadastro positivo, etc., que seria um dano em ré ipsa, então que você não precisaria demonstrar, provar a violação, bastando demonstrar um tratamento inadequado, o que gera um risco bem grande para as empresas, porque a gente já está vendo pipocar nos juizados especiais ações em volume grande de descumprimento da LGPD e que vai caracterizar ali um dano. E na prática, uhum. a gente vê sendo replicada a experiência nacional com o Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vê ali condenações de 3 mil, 5 mil reais, às vezes 10 mil reais. Só que é um caso. Quando você multiplica para isso, você tem um É, montante muito grande. Né? Imagina, por exemplo, um incidente de segurança que venha a ser publicado e que você tem ali 1 milhão de dados envolvidos, de nossa, titulares. Se você tiver é, 5% de pessoas que entraram com ações, né, você já imagina o é, montante. Então, esse é um risco. Você tem outro risco de que nessas situações você seja forçado a colocar os projetos de forma diferente no âmbito civil. O que eu uhum, quero dizer com isso? Aparecendo uma situação como essa, a lei autoriza que os órgãos de tutela coletiva, Ministério Público, por exemplo, venham, instaurem investigações civis de ordem coletiva e provoquem a empresa, firme em termos de ajustamento de condutas, ou seja, que obriguem que as empresas façam uma adequação meio na marra, colocando aquilo uhum, ali dentro do dia a dia. Essa é uma lógica civil. Isso já está acontecendo. Esse já é o nosso dia a sim, dia. Do outro lado, a gente tem as sanções administrativas. É, é super importante que a lei segue o que é feito na Europa e cria a autoridade nacional, o que é ótimo. A gente tem um problema no Brasil que é gerado por uma coisa chamada acesso à justiça. Você provoca uma série de possibilidades de resolver os conflitos. Isso é genial. Eu sou defensor do acesso à justiça. Problema que a gente tem, sobretudo em relação a ações coletivas e fiscalizações dessa ordem. A gente ainda tem um sistema truncado, o que significa que a gente tem um sistema que não traz muita segurança jurídica. Exemplo, uhum, cliente é fiscalizado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. O que garante esse cliente com segurança de que, eventualmente, o Ministério Público do Acre não vai fiscalizá-lo também? Ele tem clientes aqui, ele tem um site no Brasil, tem clientes lá. O que a uhum, autoridade nacional propõe no âmbito administrativo, inclusive firmou um termo de cooperação com a Secretaria Nacional do Consumidor, que trata da matéria no âmbito das relações de consumo, que é muito bom, é resolver um problema que a gente conhece como multi-institucionalidade, ou seja, um monte de gente que pode fiscalizar e você não sabe o direcionamento correto. Então, ela propõe esse tipo de fiscalização. Ela é a responsável, a priori, por uhum, aplicar essas sanções. Então, ela vai instaurar um procedimento administrativo federal, que vai seguir a Lei Federal dos Procedimentos Administrativos, com contraditório, devido processo. Qualquer problema num procedimento desse pode ser questionado judicialmente, como qualquer procedimento administrativo. Vai identificar o que uhum, aconteceu, vai instaurar, a empresa vai poder se defender, e no final ela vai aplicar uma sanção.
Por que eu fiz essa introdução? Porque aí, para a gente entender o sistema de responsabilização administrativa. Chegando na sua resposta, ela traz ali algumas sanções. A gente tem 3 que são muito mais preocupantes que as demais. Uma, que é a multa, então ali de até 50 milhões de reais por infração. Então não é por episódio, porque um incidente, um vazamento, eventualmente, pode conter uma série de infrações, não apenas uma. É claro que a gente espera e confia, e conheço parte das pessoas que estão na autoridade nacional, são pessoas muito ponderadas, que com certeza vão calibrar isso pouco a pouco. A gente não vai ter 50 milhões de reais para todas as empresas, né? Existem advogados vendendo isso para tocar o tempo, não vai acontecer. Mas a gente vai ter que ter, eventualmente, uma ponderação equilibrada. E aí, olha, teve um vazamento associado a telefone celular na quantidade tal, porque não tinha um mecanismo de segurança X. 10 milhões. E aí a gente vai conseguir fazer um mapeamento desses cases, desses precedentes e calibrar. E tem outros 2 grupos de sanções, digamos assim, que também são preocupantes. Um, que é a publicização do evento. Então, do ponto de vista da reputação da empresa, isso é muito sensível, porque multa financeira, ela é ruim, mas ela é, de certa forma, controlável. As empresas conseguem colocar aquilo no passivo, tentar calibrar aquilo de alguma forma e bota na despesa e segue. Agora, o dano reputacional, num país que cada vez mais a gente tem a sensação e o conhecimento sobre a importância da privacidade, pode ter um alcance muito problemático. Então, publicar isso, colocar isso de uma forma muito clara, isso pode eventualmente gerar uma perda de credibilidade, porque a proteção de dados ela está sustentada numa relação de confiança. Você fornece seus dados para uma empresa confiando que ela vai guardar os seus dados e protegê-los. Se você tem essa quebra de confiança, isso reverbera para todos os ativos que você tem naquela relação. E daqui a pouco as pessoas vão olhar para uma empresa de telefonia X e vão falar o seguinte, bom, aqui elas tiveram esses incidentes e aqui isso pode ser eventualmente decisivo para gerar algum problema ou uma contratação eventualmente. E um terceiro grupo que vem justamente ali associado à suspensão do tratamento dos próprios dados pessoais. O que significa isso? Você não está tratando esses dados adequados. Então, esses daqui vocês não podem tratar mais, até vocês resolverem o problema. O que a gente tem de complicador nisso? O modelo de negócio está sustentado nesses dados. Se você proíbe a empresa de tratar essa informação, é como se você fechasse uma torneira de água da sua casa. Ela vai ficar limitada em relação, ela vai perder um braço do seu trabalho. Isso pode gerar riscos e prejuízos enormes, né? Então, são sanções pesadas. A gente confia que a autoridade ela vai ter uma visão equilibrada de tudo isso, pensar nas consequências, isso é importante. Não é simplesmente, olha, você encerra o tratamento de dados e ponto. Não. Você tem uma série de profissionais trabalhando, dependendo disso, né? Então, a gente confia muito nisso. Mas, em linhas gerais, são essas 2 estruturas que a LGPD traz. Esse problema de ordem civil, e aí é dano, responsabilização civil, com todas as teorias, nexo de causalidade, etc. Tudo está nesse barco. Você estudou ambiental? Está lá. Você estudou qualquer um. É a mesma lógica. E, do outro lado, a lógica das sanções administrativas. Entendi, professor. Professor, aproveitando, só para tirar a dúvida aí com relação a se tem algum trecho da LGPD que ainda não está em vigor. O professor mencionou que são as sanções administrativas, certo, professor? Esse que vai entrar em vigor em agosto, né? Se nada mudar até lá, a gente tem que ir a agosto, né, professor? Se nada mudar até lá, que a gente vive, né? Eu costumo brincar que alguns fenômenos no país, em todos os sentidos, são que nem aquelas bandeirinhas de orientação de pouso, sabe? Depende um pouco do sabor do vento. Mas a questão está muito amadurecida, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já vem regulamentando, então eu acredito que não deve mudar, tá? A gente tem projetos, mas a minha percepção é que em agosto mesmo as sanções administrativas entrem em plena vigência, que é o que falta, basicamente. Certo. Professor, mas no sentido de dicas, assim, o que a pessoa deve ter de cuidado, né, na hora de fazer algum tipo de contrato ou fazer algum cadastro, porque isso pode estar em cadastro simples, né, professor? Você pode estar expondo os seus dados, né?
qualquer situação que tenha a ver com dado pessoal, você está envolvido em risco. Todas as situações. Alguns exemplos para a gente poder pensar junto do dia a dia, né? Vira e mexe, criam-se aí aplicativos novos, né? Que viram febre da noite para o dia. A gente teve o episódio do aplicativo que fazia uma foto, eu adorei, inclusive, ver como eu fiquei velho, mas fazia uma foto especificamente, e você colocava a foto e transformava ele numa pessoa mais velha, etc. Depois se descobriu que era um aplicativo que instalava e buscava uma série de dados pessoais dos usuários. Então, eu acho que na medida do possível, é claro, no dia a dia, na correria, ou mesmo se a pessoa não se importar, porque a questão não é se a pessoa vai se importar ou não, ela tem que necessariamente se importar com o dado pessoal dela. Isso não é uma obrigação. É uma questão de que ela seja consciente e que ela possa optar o quanto ela quer dispor dos seus dados ou não. Ela pode olhar e falar assim, nossa, mas tudo bem, esse aplicativo é tão legal que eu quero. Ok. Então, procurar olhar esses aplicativos, aquela brincadeira clássica de que na internet, nesse mundo, não existe almoço grátis, não existe. Se o aplicativo ele é gratuito ou ele quer, num período curto, que você venha aderir a um serviço pago, ou eventualmente ele está minerando, ele está ganhando dinheiro a partir das suas informações, né? Então, se você não pagou pelo aquele aplicativo, é um cuidado a mais que você tem que ter. Eu acho que a sociedade como um todo tem que evoluir na questão da privacidade e proteção de dados. E isso passa pelas empresas serem cada vez mais transparentes. E o cenário é positivo, as empresas têm se preocupado, têm olhado para a privacidade como um ativo. Então, eu acho que usuários e empresas, sociedade como um todo, tem que olhar para a privacidade, olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados como um parceiro do negócio, um parceiro da segurança daquilo que está acontecendo, para que você possa seguir tratando os dados, mas ter a privacidade como uma bandeira. Eu não vou falar para as pessoas procurarem ler termos de uso. Eu acho que isso é, de certa forma, utópico, né? Porque as pessoas não leem termos de uso. E é natural, você está num mecanismo absolutamente dinâmico e do nada você bota um texto extenso para que a pessoa vire aquela chave do que ela está fazendo de forma dinâmica e ela freie, pare e leia um texto. Se ela quisesse ler um texto, ela não estava no mecanismo dinâmico, ela estava lendo um livro de alguma coisa que muito mais seria interessante para ela. Então, inclusive, teve um episódio curioso, falar rapidinho para vocês, de um sujeito que criou um jogo na Europa uma vez, dizendo que colocou lá uma cláusula que a pessoa vendia a sua alma, etc. E que ele, na sequência ele colocou que quem lesse aquela cláusula, identificasse, mandasse um e-mail específico para ganhar $1 milhão. Uma pessoa leu e mandou, dentro de 200, 300 mil pessoas que aderiram. Então, ele fez uma experiência prática simplesmente para mostrar que ninguém lê. Todo mundo que está acompanhando a gente tem aí o dia a dia que sabe como isso funciona. Então, eu acho que os usuários têm que cada vez mais fazer o controle das empresas que passam essas mensagens de forma positiva, de forma visual, de uma forma mais prática e que atinja o usuário. E as empresas também procurem fazer isso. É muito melhor você colocar como se você tivesse uma apresentação mesmo. Cria lá na sua página as áreas, os botões, explica o que é dado pessoal, quais informações que coleta a respeito do para que a pessoa se sinta incentivada a ter esse conhecimento. E eu acho que, no fim das contas, desconfiar. Tentar entender como tudo isso funciona. Quem for do direito, lê a lei. Claro, quem não for, procurar entender como isso está acontecendo. O WhatsApp mudou a política de privacidade. Nossa, ele está avisando todo mundo. Por que será que ele está avisando todo mundo? O que ele mudou? O que eu tenho de risco? Porque existe alguma coisa séria, porque senão ele não pararia para avisar todo mundo. Então, eu acho que colocar isso no dia a dia, dentro do possível, claro, né, ninguém vai ficar bitolado, mas incorporar isso como uma matéria de preocupação, eu acho que é a grande dica que a gente pode dar. Certo, professor. Professor, como que uma empresa pode provar, né, que ela implementou a Lei Geral de Proteção de Dados, se for cobrada por alguma autoridade, né? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente tem no Brasil, e a própria Lei Geral de Proteção de Dados adota essa dinâmica, a gente tem um histórico de um sistema que funciona, um microsistema, que é o sistema da relação de consumo.
E a gente sabe que no sistema de defesa do consumidor, uma das regras que se tem ali é uma regra de inversão do ônus da prova. Ela tem uma série de critérios que, por vezes, deveriam ser melhores aplicados. Mas a gente sabe que, na prática, compete ali às empresas mostrarem que elas estão adequadas, que elas cumpriram uma lei. Essa experiência, ela não só vem como um costume a ser repensado na LGPD, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados diz que essa é uma possibilidade num caso concreto. Isso desemboca numa preocupação. Significa, portanto, que as empresas elas precisam demonstrar que elas estão adequadas. Não basta, sobretudo, você estar adequado. E isso passa por algumas decisões simples. E é importante ter essa noção, porque isso reflete no dia a dia. Exemplo, olha, eu fiz uma sessão de treinamentos. Ou, por exemplo, eu mandei um e-mail dizendo que ia ter essa live de hoje para que todo mundo na minha empresa acompanhasse e soubesse um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O que você fez desse e-mail? Você buscou que as pessoas confirmassem depois se elas assistiram um curso, etc? Ah, não, eu não me preocupei. Tudo bem. O que vai acontecer? Uma associação de defesa do consumidor provavelmente vai entrar com uma ação dizendo que a empresa não cumpre absolutamente nada. E aí a empresa vai ter que olhar para dentro e resgatar o que ela tem, que ela fez de lição de casa. Se você tem toda essa noção, nesse evento, depois você circula uma ata de reunião, circula alguma coisa para documentar isso. Fez sessões de treinamento, faça isso. Eu acho que o principal ponto é documentar. Então, todas as providências que você fez para mostrar que você está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, você documenta, peca pelo excesso. Pega aquele profissional que é organizado no seu dia a dia, fala para ele criar uma pasta que para ele vai ser uma satisfação enorme e vai colocar lá datas, etc. E aí precisou, você pega tudo isso e mostra. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não, sobretudo quando acontece vazamentos, ela não pune o vazamento. Ela não pune, por exemplo, uma empresa que eu tenho, que há de melhor de tecnologia no Brasil, que eu tinha de investimento para fazer e que eu consegui fazer, um time preocupado, treinamento, etc. Veio uma quadrilha que está situada no Oriente Médio, às vezes, em qualquer lugar do mundo, vem com uma solução nova, invade meu sistema que eu não conhecia e gera um vazamento de dados e compromete toda a minha informação. A questão não é se isso aconteceu. O que a Lei Geral de Proteção de Dados pune é o que eu fiz em relação ao que aconteceu e se eu podia ter feito alguma coisa para evitar. Ela pune o descumprimento à lei. Ela não pune uma situação como essa. E aí a gente desemboca mais uma vez o que a gente está conversando. Então eu acho que a grande dica é documentar. Documentar. Criou um comitê de privacidade interno, circulou tudo isso? Documenta. Contratou um DPO, tem um contrato de trabalho? Documenta. E vai fazendo tudo isso, monta um dossiê no melhor sentido da palavra e, eventualmente, se você for questionado, você fala, não, eu estou fazendo tudo que é possível para eu responder. Algumas situações a gente já tem umas diretrizes um pouco melhor. Então, por exemplo, em resposta a incidentes, a gente já tem na Autoridade Nacional de Proteção de Dados um desenho mais detalhado do que você deve ou não fazer. Então, investigar um incidente, tem que gerar um comitê de crise, todo um passo a passo para que você possa dar uma resposta adequada a isso. Então, eu acho que na dúvida, documenta. Essa é a grande dica que a gente pode dar. Entendi, professor. Aproveitando que o professor mencionou de resposta a incidentes, né? A nossa última pergunta aqui, o nosso tempo corre bastante, o Instagram tem 1 hora só, né, professor? Também passa voando, mas deu tempo certinho para a gente corresponder às perguntas do pessoal. Nossa última pergunta fala realmente sobre incidente, professor. Quanto tempo a empresa tem, na verdade, para solicitar, quando uma pessoa solicita as informações para a empresa, de quais dados, né? Que a empresa tem, né, que ela trata. Quanto tempo que a empresa tem para responder esse tipo de questionamento? Essa é uma pergunta que a gente ainda não tem muita resposta, tá? Eu só vou pedir a licença para complementar o professor Dilson, que entrou na live também, o professor Dilson, colega meu do NASP. Olha, pensa alguém que é dedicado à pesquisa e que faz com excelência. Um grande bacana, amigo. Obrigada, professor, por estar aqui acompanhando a gente também. Uma boa noite. Ao Rafael também, Spinelli. Nossa, se eu ficar olhando, só amigos também, se eu ficar olhando, eu não respondo a sua pergunta. Vou olhar aqui para a câmera, senão eu fico olhando para baixo. Veja, eu acho, a gente não tem um prazo específico na lei para isso, tá? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem uma agenda
agora, dos próximos 2 anos, e dos objetos que ela vai tratar é o exercício dos direitos dos titulares. E aí ela vai regulamentar e organizar como você atende a esses direitos. Então, isso deve entrar ali na trilha também de prazos. O que a gente recomenda e segue na linha disso que a gente está conversando de documentação e etc. Que você tenha um canal que seja efetivo e que traga uma resposta em prazo razoável. E aí o conceito, a ideia de razoabilidade, quando a gente fala de tempo, assim como a gente fala de duração razoável do processo, a ideia de razoável associada a tempo é o tempo necessário para que você dê uma resposta segura e ao mesmo tempo assertiva. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso pedir, vou aproveitar o amigo que está aqui, eu posso pedir os dados em nome do Rafael, dizer, olha, meu nome é Rafael Spinelli, eu quero todos os dados que você tem a meu respeito. A empresa ela não pode atuar de uma forma prematura e já consultar, pegar todas as informações do Rafael e mandar para mim. Como que ela sabe que eu sou o Rafael? Ela não sabe. E aí ela viola a Lei Geral de Proteção de Dados quando ela faz isso. Então ela tem que ter nela mecanismos de confirmação de autenticidade. Ou seja, fazer essa verificação. E isso, claro, se for mais rápido, melhor, mas pode levar algum tempo. Pode ser que ela tenha que fazer alguma conferência documental e etc. Nesse caso, a gente tem que olhar justamente para isso. Ter um mecanismo que demore o tempo assertivo para dar uma resposta segura. E, claro, documentar. Por que você levou 5 dias? Por que você leva 10 dias? Você leva porque você não tem ninguém que cuida disso e você direciona para o seu saque normal? Você nunca se preocupou com isso? Ou você leva porque, de fato, era uma informação que já estava arquivada, você tem todo um processo de descriptografia dessa informação, etc. Então, documentar o porquê que você leva nesse tempo, né? A gente não tem hoje um prazo estanque, a gente precisa esperar a autoridade nacional. Mas, claro, se você conseguir ter um mecanismo rápido, ainda que você tenha um prazo, imagina que a autoridade nacional consolide 15 dias, por exemplo. Acho difícil, que é um prazo longo, pelo menos para uma primeira resposta. Mas se ela consolide 15 dias, se você conseguir fazer em 5, tá ótimo. Então a lógica é você mostrar que você está preocupado em atender o titular do dado. Ele tem que ter o controle dos dados. Você está circunstancialmente com a informação dele. A informação é dele, não é da empresa. Então você tem que tratar assim na mão, a pandeló, o titular. E aí você organiza as suas estruturas pensando nisso. Entendi, professor. Professor, uma última pergunta, abusar um pouquinho aí do seu tempo também, que surgiu agora aqui. Professor, qual que é a diferença do DPO, né, pro jurídico, assim, que vai tratar disso? Quais são os papéis, assim, deles? Eu sei que é pouco tempo, né? Mas... Não, A gente vai marcar outra só para isso, mas tudo bem, não tem problema. Tem o tempo do Instagram, vamos aproveitar dele da melhor forma. São papéis diferentes. São papéis diferentes. O jurídico que trata disso, seja um jurídico interno da própria empresa, seja um escritório que preste apoio externo, como nós fazemos, o jurídico, ele vai ter uma atuação jurídica. Olha, parece que é chovendo molhado, mas não é. Então, ele vai dar o apoio jurídico e estratégico em relação à proteção de dados, vai, eventualmente, coordenar trabalhos de contratações em ações judiciais, em fiscalizações. Ele vai trazer todo o know-how jurídico para a questão. Assim como ele lida com questões trabalhistas da empresa e ele não lida na gestão específica do RH, ele vai trazer as questões jurídicas. Ponto. O DPO, ou a nossa versão que chama encarregado de proteção de dados, que vem da tradução portuguesa do próprio GDPR na Europa, ele é a grande pessoa que vai levar a bandeira de privacidade dentro da organização, né? Ele é o grande personagem chave de uma área de privacidade. E o foco dele é privacidade e a proteção de dados pessoais. Então ele vai estar envolvido nas rotinas, vai opinar pelas mudanças de rotinas, vai opinar pelas mudanças de contrato, ele vai opinar por uma série de coisas. Eu costumo brincar, eu faço sempre referência, aqui a gente não pode pôr o PPT, né? Mas tem um quadro francês bonito que vem a liberdade com a bandeira da França, que ela chama Mariana, etc. E tal. É o cara que vai levar a bandeira de privacidade dentro da empresa
e vai ser responsável por fazer a interlocução com os titulares, por capitanear essa área e fazer, ele vai entender toda a proteção de dados da empresa, todo o ciclo de vida dos dados e interagir com a autoridade nacional eventualmente, como a própria LGPD prevê. São funções diferentes. Alguns devem estar se perguntando, mas a gente pode ter um advogado como DPO? Pode, não há nada que impeça que isso aconteça. E também não há nada que seja necessariamente. Você não precisa ter uma formação jurídica para ser DPO. A grande importância do DPO é que, como ele é alguém que vai levar uma bandeira e vai estar organizado de forma incrustada dentro da cultura da empresa, ele tem que, primeiro, ter entendimento do negócio da empresa. Então, se é uma empresa de tecnologia, não pode ser um cara só especializado em varejo, por exemplo, e vice-versa. Ele tem que entender do negócio, ele tem que ser um cara de fácil trato, não significa que ele tem que ter limites morais baixos ou mau caráter ou eventualmente se sujeitar a condutas ilegais. Não, muito pelo contrário. Ele tem que ser rígido, mas alguém que tenha respeito e seja maleável o suficiente para ele ser bem recebido nas várias áreas. Porque ele vai chegar para uma determinada área, vai aproximar o profissional e vai falar assim, tudo bem, você é do RH, a gente vai ter que mudar essa rotina, você está coletando dados demais. E o profissional do RH já faz aquilo há muito tempo daquela forma. Então ele vai ter que ser esse diálogo. E ele vai ter que ter uma função estruturada dentro da empresa que evite, eventualmente, conflitos de interesse. Pode ser que, às vezes, ele tenha que recomendar a adoção de uma solução de tecnologia que seja mais cara, mas que, ao mesmo tempo, seja mais segura. Isso, eventualmente, pode gerar o problema dele, se você tiver a remuneração dele associada a lucros da empresa, eventualmente, ele pode optar por uma solução mais barata, que vai gerar mais lucros, mas que coloca a privacidade em risco. Então, assim como um profissional de compliance, ele é um profissional que tem que ser blindado desses tipos de conflito. Entendi. Mas são funções diferentes. Você pode ter escritórios, inclusive, que prestam serviços de DPO externo, né? Mas são funções diferentes. Um organiza a privacidade, o outro dá o apoio jurídico. Elas se complementam. Certo, professor. Professor, muito obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua aula aqui pra gente. Quero agradecer todo mundo que acompanhou aqui a gente e deixar as palavras finais contigo, professor. Gratidão pela sua acessibilidade e disponibilidade. Imagina, eu que agradeço. É sempre bom conversar sobre esses temas que a gente gosta e que estão aí no nosso dia a dia. Eu acho que se a gente tem uma coisa muito boa desse período da pandemia é que todas essas estruturas e o acesso à informação, embora a gente tenha tanta não informação acessível, mas o acesso à informação, ele é muito bom. E eu acho que todas as oportunidades que a gente possa conversar sobre qualquer tema que possa ser de questionamento ou de dúvida, sobretudo no dia a dia das pessoas, é super válido. E a Lei Geral de Proteção de Dados é um tema desses. Eu acho que a gente tem que olhar para ela sempre com muitos bons olhos. Ela é uma lei muito completa. É uma lei que não propõe ignorar a realidade. Ela é uma lei que ela tem que ser ajustada aos modelos de negócio. Ela prevê isso. Não é privacidade a todo custo. É você abraçar a privacidade no dia a dia. E aí, faço um convite para todos que acompanhem o trabalho do canal, acompanhem o meu trabalho e busquem sempre no dia a dia a colocar uma lupa diferente depois da nossa conversa. Olhem para tudo que vocês fazem, as rotinas do dia a dia, e olhem agora também com a questão da privacidade. Assim como a gente teve que ter um aprendizado anticorrupção, assim como a gente teve um aprendizado criminal, todos esses aprendizados que a gente tem na nossa rotina, agora a gente tem mais um que é olhar para a privacidade, mudar uma cultura como um todo, e aí a adequação da LGPD vai ser uma adequação muito mais tranquila. Agradeço a você, agradeço pelo convite, foi um prazer enorme e agradeço a todo mundo que acompanhou e estamos à disposição para o que precisar. Muito obrigada, viu, professor? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.